CBF, vencendo por 3-1. Vejam como foi. Num lance de bola parada com Luiz Carlos Oliveira, o Criciúma quase fez 1-0. Numa jogada pela esquerda, com a participação do estreante Danielton, jogador feito em casa, o Criciúma abriu o marcador. O lateral cruzou e Toto, que havia entrado em lugar de Índio, bateu de primeira, encobrindo o goleiro Wellerson. Eram 12 minutos de jogo quando o time da casa estava começando a se classificar para a próxima etapa da Copa do Brasil. Criciúma 1-0. Primeiro gol de Toto com a camisa do campeão catarinense. O Fluminense sentiu o gol e permitiu que em menos de 3 minutos o Criciúma criasse mais duas boas oportunidades. Uma com o meia Luiz Carlos Oliveira, a outra com o volante Roberto Cavalo. Os cariocas só tiveram uma chance na etapa inicial. Em jogada individual, Renato Gaúcho exigiu do goleiro Rony. No novo ataque do Criciúma, Luiz Carlos Oliveira caiu na área e pediu pênalti, que não foi marcado. E foi com o mesmo Luiz Carlos Oliveira que o Criciúma quase fez o segundo. O zagueiro César salvou quando a bola estava entrando. Placar do primeiro tempo, Criciúma 1-0, um resultado mais do que justo. Veio a etapa final e o Criciúma permitiu que o Fluminense estivesse bem perto do gol do empate. Renato Gaúcho fez a jogada, William cabeceou e Rony salvou milagrosamente. Vale a pena ver de novo a grande defesa do goleiro do Tigre. Numa jogada de contra-ataque aos 19 minutos, o dono da casa marcou de novo. O centroavante Flávio, usando força, habilidade e velocidade, ganhou dos zagueiros do time do Rio e superou o goleiro Wellerson. Festa no estádio Heriberto Wilson, com o gol do centroavante Flávio. Criciúma 2-0. Primeiro gol dele com a camisa tricolor. Na tentativa de pelo menos fazer um gol e levar a decisão para os pênaltis, o Fluminense pressionou a defesa criciumense. Aos 23, Rogerinho teve uma excelente oportunidade. 2 minutos depois, Renato Gaúcho carimbou o travessão. Aos 28, o time do Rio alcançou o seu objetivo. Renato Gaúcho passou por Roberto Cavalo e cruzou para a cabeçada certeira de Rogerinho, que subiu sozinho, num erro da zaga do Criciúma. O goleiro Rony não pôde fazer nada. Fluminense 1, Criciúma 2, placar que forçaria a decisão por pênaltis. Sentindo o perigo e ajudado pela torcida, o Criciúma reagiu e quase fez mais um com Roberto Cavalo numa cobrança de falta. Em seguida, Luiz Carlos Oliveira entrou pela direita e foi derrubado pelo zagueiro Ricardo Rocha. Pênalti bem marcado pelo paulista Oscar Roberto de Godoy. O próprio Luiz Carlos Oliveira bateu a falta penal e bateu bem. Goleiro num canto, bola no outro. Criciúma 3-1. 1 minuto depois, o Criciúma quase ampliou. Robson perdeu a oportunidade, chutando em cima de Wellerson. Nos minutos finais, o Fluminense, na base do desespero, tentou a marcação do segundo gol, que garantiria a classificação. Não deram em nada as tentativas do time carioca. Quando o jogo estava acabando, a única normalidade. Renato Gaúcho desentendeu-se com Danielton e acabou recebendo o cartão vermelho, deixando o Fluminense com apenas 10 jogadores. E foi só. Placar final, Criciúma 3-1. Criciúma classificado. Na próxima fase, o adversário será o Grêmio ou o Atlético do Paraná. Primeiro jogo em Criciúma, segundo em Porto Alegre ou Curitiba. Lula Pereira, o novo técnico do Criciúma, assistiu o jogo de ontem, deu a sua opinião sobre o importante